recurso extraordinário 1.017.365 da relatoria de Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. Eu relembro que esse tema está vinculado à definição do Estatuto Jurídico Constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional. O tema atende 4 objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030: saúde e bem-estar, redução das desigualdades, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes. Fazendo uma resenha do julgamento que se iniciou na última sessão, eu relembro que, após a leitura do relatório, o julgamento foi suspenso em razão do horário regimental, como de praxe, e passaremos agora às sustentações orais. Falará, em primeiro lugar, pelo recorrido, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, IMA, nova denominação do Fátima, o doutor Alisson de Bons de Souza, que disporá do tempo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, senhores ministros da Suprema Corte, excelentíssimo representante do Ministério Público, senhores advogados, prezados servidores do STF, povo brasileiro que nos assiste pela TV Justiça, muito boa tarde. Venho a esta tribuna virtual representar o Instituto de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina para tratar do tema 1031, que versa sobre direitos territoriais indígenas. Um tema paradigmático, complexo, com evidente repercussão geral de múltiplos interessados e que merece atenção especial deste colegiado e de toda a sociedade brasileira. Conforme se depreende dos autos do processo, no ano de 2009, o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina iniciou uma discussão judicial possessória em relação à parte da Reserva Ecológica Estadual do Sassafrás, Unidade de Conservação Ambiental Integral, criada por decreto estadual no ano de 1977. A demanda foi julgada procedente nas instâncias ordinárias. No recurso extraordinário interposto pela FUNAI, se alega que o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região teria violado o artigo 231 da Constituição Federal e a teoria do indigenato. Afirma-se ainda que a reserva ambiental estaria abrangida pela Portaria 1182 de 2003 do Ministério da Justiça, que reconheceu a ampliação da terra indígena Ibirama-Laclanhô de 14 mil hectares para 37 mil hectares. Por dever de ofício, senhores ministros, defendendo a pretensão do Instituto do Meio Ambiente no caso concreto, imponho-me a alegar o não conhecimento do recurso extraordinário. A apreciação da questão constitucional relativa aos direitos territoriais indígenas necessariamente exige o revolvimento dos fatos e provas discutidos nas instâncias ordinárias. E fica claro no acórdão recorrido que não há a finalização do processo de demarcação da terra indígena Ibirama-Laclanhô, objeto, inclusive, da ação civil originária 1100, que tramita nesse Supremo Tribunal Federal. Sequer há o reconhecimento administrativo ou judicial final de que a área de ampliação é terra indígena tradicional. A análise de tal questão dependeria de produção probatória, circunstâncias que refogem ao objeto destes autos judiciais. Não se pode julgar com elementos extra-autos. Portanto, o presente recurso extraordinário é inviável para a solução da matéria constitucional pretendida. De toda sorte, o Instituto do Meio Ambiente, caso conhecido o presente recurso,
pretende que não apenas os aspectos jurídicos sobre as questões dos direitos territoriais indígenas sejam levados em conta, mas também que este julgamento seja capaz de equacionar as questões sociais, culturais, antropológicas e federativas que envolvem a matéria. O texto constitucional de 1988 incentiva o resgate da dignidade dos povos indígenas, superando a diretriz de integração e constituindo o paradigma da interação. Entretanto, não se pode violar outros direitos fundamentais igualmente relevantes à sociedade brasileira e decorrentes diretamente da Constituição. Colegas advogados, uma dívida, ainda mais quando há controvérsia sobre a extensão da sua exigibilidade, somente pode ser paga após o devido processo legal. Essa foi a nossa escolha enquanto sociedade democrática, o Estado de Direito. Não se trata de colocar indígenas contra proprietários ou produtores rurais e, a partir dessa dicotomia, resolver a questão fundiária. O assunto deste processo versa sobre o que se entende por povo brasileiro e como vamos construir uma sociedade livre, justa e solidária, com garantia de desenvolvimento nacional, no objetivo legítimo de erradicar a pobreza e a marginalização, com a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O que se espera desta Suprema Corte é uma solução constitucionalmente adequada para o caso dos direitos territoriais indígenas. E o STF já enfrentou em diversas oportunidades controvérsias sobre a questão territorial indígena e a correta interpretação do artigo 231 da Constituição Federal. No RE 219.983, de relatoria do ministro Marco Aurélio, o Supremo decidiu que a Constituição de 88, assim como cartas constitucionais anteriores, exige a posse atual dos indígenas e não a ocupação ocorrida em passado remoto. Já quando do julgamento do célebre caso da terra indígena Raposa Serra do Sol, esta Corte Suprema confirmou a adoção da teoria do fato indígena e o requisito do marco temporal para fins do artigo 231 da Constituição Federal, ressaltando que somente devem ser consideradas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios aquelas que por eles eram habitadas na data da promulgação da Constituição Federal de 88. No ano de 2014, ao julgar o RMS 29542, o STF enfrentou caso envolvendo a possibilidade de ampliação de terra indígena já demarcada em período anterior à Constituição Federal de 88. Nesse julgamento, em nome de outros direitos fundamentais, assentou-se que, como regra, não é cabível tal ampliação por meio de novo procedimento de demarcação. E esse é o caso da terra indígena Ibirama-Laclanhô. Fica claro que o STF sempre prestigiou uma interpretação sistemática do texto constitucional, concluindo que o artigo 231 adotou a teoria do fato indígena e o requisito do marco temporal. Além disso, se for admitida a revisão de procedimentos demarcatórios de modo a ampliar os limites das terras indígenas já demarcadas, estar-se-á, em última instância, acolhendo a possibilidade de se desconsiderar ato jurídico perfeito anteriormente ditado, bem como estar-se-á concluindo por vias transversas que há um direito originário indígena superior aos demais direitos fundamentais, o que não se admite na ordem constitucional vigente. Pouco importa se o ato demarcatório é declaratório ou constitutivo. Para que se reconheça o direito originário dos índios às terras que tradicionalmente ocupam, mostra-se imprescindível comprovar em processo próprio o fato indígena e o marco temporal de ocupação em 1988. O reconhecimento de uma terra indígena tradicional deve observar o devido processo administrativo.
Como afirmou o saudoso ministro Menezes Direito, no caso da terra indígena Raposa Serra do Sol, disse ele: é precisamente em virtude da relevância constitucional e política do procedimento que resulta na homologação das terras indígenas que não se pode deixar de cuidar de sua forma e de suas etapas, para assegurar que todos os possíveis representantes dos diversos interesses de âmbito nacional possam se manifestar e assim contribuir para a legitimidade do processo, que não pode ficar, como tem ocorrido na prática, a cargo de uma única pessoa ou, na melhor das hipóteses, a cargo de umas poucas pessoas com formação antropológica. E digo eu, se é verdade que os direitos territoriais indígenas previstos no artigo 231 da Constituição representam o pagamento de uma dívida histórica da sociedade brasileira com os povos originários, essa dívida somente pode ser executada após a finalização de um devido processo legal que reconheça a terra como indígena na forma da Constituição, ou seja, após a homologação da demarcação pelo chefe do Poder Executivo Federal. Um proprietário de terra não pode ser expulso de sua propriedade sem que haja a formação completa do reconhecimento de que aquele espaço é uma terra indígena tradicional, sob pena de ofensa direta ao inciso 54 do artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Elementar também é a garantia de participação das unidades da federação. O estado da federação afetado pela pretensão territorial indígena é fundamental para o resultado final do processo demarcatório. Na verdade, a solução constitucional para a questão dos direitos territoriais indígenas passa pela ampla participação, desde o início do processo, de todos os interessados, sejam os próprios indígenas, os produtores rurais, os moradores e proprietários não índios e também as unidades da federação. Eminente ministro relator, a Constituição Federal não criou novas terras indígenas. Ela reconheceu as que já existiam com ocupação tradicional em 5 de outubro de 1988. A demarcação constitucional serve para declarar juridicamente um espaço que já era terra indígena tradicionalmente ocupada, e essa processualidade demarcatória é fundamental para gerar consequências jurídicas permanentes e duradouras. Não é à toa que o artigo 67 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias determinou à União encerrar os processos demarcatórios em 5 anos, o que não foi cumprido. Portanto, a processualidade demarcatória e a aplicação do devido processo administrativo exigem que, até a finalização do processo, os espaços ocupados e de posse e propriedade de particulares ou de pessoas jurídicas de direito público, como é o caso dos autos, sejam resguardados e sejam evitadas invasões de terras por indígenas, que é o que ocorreu na hipótese fática do caso concreto desses autos, e isso fica claro no acórdão recorrido. Nesse sentido, a decisão de mérito a ser tomada neste caso será um indicativo de qual país queremos construir, que se possa construir definitivamente um encontro de culturas e um caminho de justiça e paz. Precisamos proteger os direitos territoriais indígenas? Obviamente que sim, mas devemos também proteger os direitos dos proprietários, dos agricultores, que são essenciais para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina e do Brasil. Precisamos, enquanto nação, promover o bem de todos com respeito ao meio ambiente. A interferência unilateral da União no território estadual somente deve ser autorizada a partir de critérios constitucionalmente adequados e condizentes com a lealdade federativa. Essa Corte Suprema não se furtará, tenho confiança nisso, de promover justiça e equilíbrio constitucional. Senhores ministros, ante todo o exposto, o Instituto de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina requer a consideração do princípio da segurança jurídica, do direito de propriedade e do ato jurídico perfeito,
além, é claro, da confirmação da reintegração de posse pretendida, a fim de que esta Corte mantenha a sua jurisprudência firmada até o presente momento, considerando, ponto 1, a necessidade de comprovação de ocupação tradicional indígena em 5 de outubro de 88, registrando o marco temporal do fato indígena. Ponto 2, a impossibilidade de revisão de limites de terras indígenas já demarcadas, com base no artigo 231 da Constituição Federal. E ponto 3, a exigência de finalização do processo de reconhecimento de terra indígena tradicional, que ocorre com a homologação do chefe do Poder Executivo Federal, para que se autorize a emissão na posse dos indígenas e a retirada de eventuais ocupantes não índios. Pelo desprovimento do recurso extraordinário, Excelências. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Alisson de Bom de Souza e agora eu concedo a palavra aos doutores Rafael Modesto dos Santos e doutor Carlos de Frederico Marés de Souza Filho. Falarão pelo recorrido Comunidade Indígena Xoclém, Terra Indígena Ibirã Mala Clano. Os eminentes advogados noticiam que vão dividir o tempo. Obrigado, senhor presidente. A quem cumprimento em nome do povo Xoclém de Santa Catarina, cumprimento as senhoras ministras, senhores ministros, eminente relator, procurador-geral da República, dizer que nós fizemos chegar às suas excelências o memorial, inclusive com propósito de tese, ouvido o povo Xoclém, requerendo, então, a manutenção da rigidez do texto constitucional e a garantia, então, da vontade do constituinte originário, né? As preliminares já foram vencidas, não há discussão quando conhecido o recurso e aplicado o Instituto da Repercussão Geral. Então, daí, excelências, é importante destacar, o povo Xoclém é um povo que já sofreu muita violência, expulsões, a exemplo de todos os povos indígenas do Brasil. E, claro, disso todos nós já sabemos, sofreu porque roubaram suas terras quando ainda eram tutelados, e foram tutelados exatamente até 5 de outubro de 88. Então, tivemos aí o fim do famigerado regime tutelar, mas não vimos o fim da violência, das invasões, e temos também, vale dizer, no texto constitucional, um marco legal e constitucional da nulidade de títulos na Carta Política, não é? Títulos de ocupação cedidos antes de 88 sobre terras indígenas são nulos, seus efeitos são nenhum, segundo o parágrafo 6º do nosso artigo 231, na linha dos precedentes desta Corte. Então, assim como temos uma Carta Política com 2 artigos extremamente importantes, o 231 e o 232, não deixa margem alguma para interpretação restritiva. A União, sim, está em mora, e isso justifica, inclusive, um cenário de instabilidade e insegurança jurídica aos indígenas, quando não é um cenário de violências. O povo Xoclém era caçado por bugreiros, né? E os caçadores de índios levavam os pares de orelhas ao governo de Santa Catarina, e o governo pagava por isso. Depois ocorria, então, a divisão das terras. Segundo um bugreiro, entrevistado pelo saudoso professor Silvio Coelho Santos, dizia que cortar índio a facão era como cortar bananeira. Os mesmos índios, segundo o já muito conhecido relator Figueiredo, de 67, eram caçados, amarrados de ponta cabeça e cortados ainda vivos a facão, do pubis à cabeça. Então, não sem antes jogarem dinamites de avião nas aldeias, o açúcar misturado à estricnina. Até casos de crucificação de indígenas são relatados. E esse foi o modus operandi, excelências, para expulsar os indígenas de suas terras, né? Vendiam terras com presença indígena como se devolutas fossem, e depois expulsavam os indígenas. Então, veja-se o emblemático e triste caso dos Guarani Kaiowá de Guirarocá, que tramita nessa Suprema Corte, como exemplo claro de expulsão após a titulação
das terras a terceiros. A Carta Política e a Jurisprudência da Corte já disseram não a esse tipo. Por isso não cabe nenhum marco temporal, porque ele legalizaria toda sorte de ilícitos, de crimes ocorridos até 88. Até porque a nossa Constituição opera de forma retroativa. Quanto à segurança jurídica e os precedentes à Corte, o caso Raposa, nós vemos o absurdo da Tavênia ao alegarem que, a despeito do que é decidido nos embargos de declaração, essa Corte teria pacificado a matéria, com todas as vênias os que pensam em contrário. O que queriam, o que querem é ressignificar a decisão da PEC 3388. A ministra Rosa Weber, no mandado de segurança 31.901, ela afirma que não se pode romper com a unidade lógica daquele julgado e extrair excertos. E que, se fôssemos para tomar, diz a ministra, o caso Raposa como paradigma, teríamos que tomá-lo na integralidade. E ainda, o marco temporal nem foi aplicado na PEC 3388. Caso aplicado, vejam bem, a demarcação teria se dado em ilhas, mas nunca de forma contínua. Títulos de propriedade, títulos de domínio, ocupações todas foram anuladas. Então, senhor presidente, não se vê nenhum povo indígena reivindicando demarcação de forma contínua com base na Raposa, né? Então, reivindicar a aplicação de marco temporal também é um ato que não tem lastro na jurisprudência. E as condicionantes serviram, isso ficou muito claro, ficou muito bem definido, tão somente para dar operacionalidade àquele julgado. E depois dizer que ninguém reivindica Copacabana, mas 0,3% ou 1% e até 1% do território dos estados onde os indígenas são mais populosos é insignificante. Por fim, destaque-se que o marco temporal parte de um negacionismo. Para existir como ficção que ele carece de negar a ciência antropológica. Essa ciência que conta com método próprio, que é a única capaz de dizer os limites de uma terra indígena. Por isso, só cabe o texto constitucional e o indigenato, o direito originário, para averiguar a luz da ciência sobre os limites de um direito territorial que é declarado, inato, pré-existente, congênito. Lembrando aqui os estudos de Mendes Júnior, João Mendes Júnior, José Afonso da Silva. Com essas considerações, presidente, eu passo a palavra ao professor Dr. Carlos Marés, com quem tenho a honra de dividir o tempo. Muito boa tarde. Excelentíssimo senhor ministro presidente, senhor relator, senhoras ministras, senhores ministros, meus colegas advogados, servidores. Eu e meu colega Dr. Rafael Modesto dos Santos falamos em nome do povo Xoclen. E o povo Xoclen, neste caso, nesta repercussão geral, é um dos mais de 300 povos que habitam o Brasil. E é um dos falantes das mais de 270 línguas que se falam no Brasil, originariamente. Todos esses 300 povos, falando 270 línguas, que estiveram representados em Brasília, estão, nesse momento, preocupados e atentos a esta decisão. E cabe a responsabilidade ao povo Xoclen, que nós aqui representamos, trazer o apelo desses povos. Senhoras ministras, senhores ministros, o marco temporal não é uma discussão recente. Ela não nasceu ontem e muito menos nasceu no dia do julgamento de Raposa Serra do Sol. Ela esteve presente sempre no processo civilizatório brasileiro. E esteve presente no processo constituinte, na Assembleia Constituinte. Aí se discutiu também, com outro nome, é bem verdade, mas aí se discutiu a temporalidade dos direitos indígenas. E a discussão na Constituinte foi uma discussão muito clara. O que se discutia? O que se propunha? Havia uma proposta da manutenção, da assimilação e incorporação dos povos à comunhão nacional, como era antes, como era até dia 5 de outubro. E a outra proposta era a de que os povos teriam direito às suas sociedades.
e dizia: os índios têm direito às suas organizações sociais, para sempre, não provisoriamente, não por um tempo. Esta foi a discussão central da Constituinte. E a opção da organização da nação brasileira foi no sentido de manter a organização dos povos indígenas para sempre. A sua opção. Isso teve consequências muito fortes nas terras. Mas antes de dizer das terras, é de dizer que essa opção da nação brasileira foi pioneira. Pioneira não só para a América, mas pioneira para o mundo. Depois dessa decisão da nação brasileira, todas as constituições que trataram de assuntos de povos indígenas o fizeram no lastro da Constituição brasileira. As constituições africanas, que vêm depois do processo colonial, beberam na fonte da Constituição brasileira. E os tratados internacionais, Convenção 169, Declaração dos Direitos Indígenas, Convenção da Biodiversidade, Declaração da ONU e da OEA, beberam nessa mesma fonte, que é o reconhecimento dos direitos indígenas para sempre. O direito que os povos têm de existir, que as sociedades têm que existir. E daí decorre o direito de terra. Por isso que a formulação da Constituição não é por tempo, porque o tempo era da outra proposta, o tempo era da posse imemorial. Era uma posse que já não tivesse memória, que estivesse ali desde sempre. Isso não foi aceito pelos constituintes de 88. Pois bem, não há tempo na Constituição, não há tempo de posse nem de ocupação, o que é um conceito de ocupação. Um conceito de ocupação tradicional. E o tempo do verbo ocupam não deve nos enganar. O tempo do verbo, os verbos se fazem por tempos. E para evitar o tempo do ocupam, está o adjetivo tradicionais. E está o conceito logo abaixo. Ocupam, tradicionalmente, significa habitam, usam para atividades produtivas, são as imprescindíveis à manutenção das condições ambientais necessárias ao bem-estar e são as necessárias à sua reprodução física e cultural. Esse é o conceito de terra indígena, ou seja, a terra depende do ser. O sujeito coletivo de direitos, povos indígenas, precisam, para existir, de uma terra com essas características que a Constituição disse. Não há marco temporal. Quem afiançou este conceito da Constituição, senhoras ministras e senhores ministros, foi Jarbas Passarinho, que, passada a Constituição, foi nomeado ministro da Justiça encarregado de cuidar dos povos indígenas e fez o primeiro decreto de demarcação, que era um ótimo decreto, que promoveu demarcações, grandes demarcações, tornando o presidente Collor um campeão de demarcações no mundo. E, portanto, Jarbas Passarinho reescreve, faz o decreto com base no fundamento constitucional que tem. Mas o marco temporal voltou à discussão e à intenção em 96. Não com o nome de marco temporal. Com esse nome, algumas já formulavam assim. Mas na tentativa de mudança do decreto demarcatório, a introdução do marco temporal. Houve essa discussão novamente, a Constituição já tinha discutido, em 86 se discutiu de novo. E o presidente Fernando Henrique Cardoso não aceitou a introdução do marco temporal, porque tinha, na sua sensibilidade e conhecimento acadêmico, a clara noção de que tinha que proteger as sociedades indígenas, como estava escrito na Constituição. E as sociedades indígenas, como estava escrito na Constituição, precisam, para existir, de uma terra. E a terra é esta terra, que a Constituição diz qual é, com seus 4 elementos fundamentais e não com o tempo. E por que eu falo que o marco temporal é tão nocivo às sociedades? Ele é tão nocivo, senhores ministros, senhoras ministras, ele é tão nocivo
porque ele corrói, ele contamina o conceito que a Constituição admitiu de sociedades, de organizações sociais e sociedades com cultura, línguas e crenças próprias. E por que ele contamina? Senhores ministros, senhoras ministras, o exemplo desta terra indígena, Ibirama-Laclanhô, é muito claro. Se esquece da discussão da imprescindibilidade e da necessidade indígena e se discute apenas um ponto no tempo, um ponto abstrato no tempo, que os índios estariam ou não estariam lá. Portanto, é uma contaminação. E mais grave do que isso, senhoras ministras, senhores ministros, o tempo para o direito, e essa é uma questão fundamental, é o tempo de nascer e o tempo de morrer. O tempo de nascer o direito e de morrer o direito. E quando se estabelece um marco temporal nas terras indígenas, claramente se pensa no nascimento das terras. Mas o nascimento das terras, o nascimento do direito às terras indígenas, nasce com a organização social, nasce com a própria sociedade. Portanto, não seremos nós a dizer o tempo. E a morte desse direito, a morte desse direito não está prevista. Esse direito é imprescritível, esse direito é indisponível. E o fim do direito se dá com a disposição do proprietário, ou com as prescrições, decadências e outros fenômenos jurídicos que não ocorrem aqui. Portanto, o marco temporal, a sua manutenção abstrata, é a negação do que diz a Constituição. Os índios têm direito à sua organização social, pois se eles não têm onde estar, não existe organização social. Negar-lhes o território é negar-lhes a organização social. Por isso é a volta da ideia da provisoriedade. Manter o marco temporal significa dizer claramente: os índios serão integrados e as sociedades desaparecerão. Se tiverem sorte, individualmente não desaparecerão e poderão até ser felizes na comunhão nacional. Mas as sociedades não existirão. E esse anátema é o anátema contrário à Constituição. A opção que os constituintes tiveram em 88, que até pode ter outras definições para frente, mas naquele momento, em 88, a opção da nação brasileira foi pela existência dos povos indígenas como sociedades. É exatamente isso que diz o texto. Não. E não a admissão como indivíduos que assumem a comunhão nacional. Senhores ministros, senhoras ministras, por isso é necessário que não se mantenha essa esdrúxula decisão possessória contra povos indígenas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Carlos Frederico Mares de Souza Filho. Agora falará pela interessada União o ministro Bruno Bianco Leal, que disporá também do tempo regimental de 15 minutos. Obrigado, excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro-relator, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo procurador-geral da República, nobres advogados, demais presentes, boa tarde a todos e todas. Eu inicio invocando um importante precedente desta Suprema Corte, em que foram estabelecidas as balizas interpretativas e as salvaguardas institucionais para a demarcação de terras indígenas em nosso país. E solicito, desde logo, que esse Supremo Tribunal Federal reafirme as condicionantes tão bem assentadas no julgamento da petição número 3.388, o conhecido caso Raposa Serra do Sol, em nome da segurança jurídica. No julgamento em questão, o ministro relator Aires Brito destacou que o marco temporal é marco objetivo que reflete o decidido propósito constitucional de colocar uma pá de cal nas intermináveis discussões sobre quaisquer outras. O ministro Menezes Direito explicou, por sua vez, entre aspas, a aferição do fato indígena
em 5 de outubro de 1988, envolve uma escolha que prestigia a segurança jurídica e se esquiva das dificuldades práticas de uma investigação imemorial da ocupação indígena, fecho aspas. Também, o ministro Celso de Mello ressaltou que a proteção constitucional deve considerar as ocupações desde que existente a posse indígena no momento da vigência da nossa lei fundamental. A força, portanto, jurídico-constitucional do precedente histórico invocado não se encerrou apenas na resolução do caso concreto Serra Raposa do Sul, porque as suas condicionantes jogam luzes como verdadeiros pressupostos para o reconhecimento da validade da demarcação das terras indígenas no Brasil, reiteradamente aplicados em outros julgamentos posteriores desta Suprema Corte. Cito expressamente 7 precedentes que chancelam essa ampla aplicação do citado precedente em outros casos concretos. Só para ficarmos nesses casos, ação civil originária 2162, relatoria do ministro Gilmar Mendes. Ação civil originária 2224, relatoria do ministro Luiz Fux. Agravo no RE 3803-462, relatoria ministro Teori Albino Zavascki. RE 1039-603, relatoria do ministro Roberto Barroso. RE 114444, relatoria da ministra Rosa Weber. RE 1006-916, relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. RE 984335, relatoria do ministro Celso de Mello. Na ocasião do julgamento do mérito desta repercussão geral, a União entende necessária, portanto, a reafirmação do consolidado entendimento para a manutenção da segurança jurídica, como já bem colocado. Nesta oportunidade, a União pede também a reforma da tutela provisória incidental, que suspendeu todos os efeitos do parecer 01 de 2017 da Consultoria Geral da União, desta Advocacia Geral da União. O parecer buscou uniformizar a interpretação a ser aplicada pela Administração Pública Federal e garantir isonomia e segurança jurídica aos processos demarcatórios de terras indígenas, nos exatos termos do entendimento consolidado por esse Supremo Tribunal Federal no já citado julgamento da petição 3.388. A proteção das terras tradicionais ocupadas representa um aspecto fundamental das garantias constitucionais asseguradas aos indígenas. O artigo 231 da Constituição Federal reconhece aos índios os direitos originários sobre as terras tradicionais, cabendo à União demarcá-las administrativamente. No julgamento do caso Raposa Serra do Sol, esse Supremo Tribunal Federal estabeleceu balizas e salvaguardas para a promoção de todos os direitos indígenas e para a garantia da regularidade da demarcação de suas terras. Como regra geral, foram observados o marco temporal e o marco da tradicionalidade, salvo em casos de esbulho renitente por parte de não-índios. O entendimento firmado no precedente citado está em total harmonia com a construção jurisprudencial histórica dessa Suprema Corte sobre o conceito de terras tradicionalmente ocupadas, que nos termos do enunciado número 650 da súmula desse Supremo Tribunal Federal, não compreende a chamada posse imemorial. O precedente busca harmonizar o direito à posse permanente dos índios em relação às terras que tradicionalmente ocupam e o direito à propriedade privada. O revolvimento dessas salvaguardas institucionais firmadas no caso Raposa Serra do Sol tem o potencial de gerar total insegurança jurídica e ainda maior instabilidade nos processos demarcatórios. E é nesse sentido, excelências, que a União defende que as salvaguardas institucionais sejam reafirmadas em prol da maior pacificação social. E a necessidade de preservação da segurança jurídica fica acentuada quando se considera que há debate parlamentar em curso na Câmara dos Deputados, no projeto de lei 490 de 2007, com substitutivo tratando do marco temporal
aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, em 23/6/2021. É de todo prudente se aguardar tal trâmite parlamentar, que, de resto, como consta do relatório do substitutivo apresentado pelo deputado Arthur Maia, entre aspas, busca consolidar em lei o entendimento amplamente majoritário em garantia da segurança jurídica. Não por outra razão, o eminente ministro Luiz Fux assim já ponderou ao decidir o MS 33.351, abro aspas, o Poder Judiciário não pode substituir o desfecho de um debate parlamentar. É no Parlamento e não no Poder Judiciário que as discussões públicas devem ocorrer por excelência. Não se trata de um argumento acaciano, mas, ao revés, de um postulado íncito à democracia, que não pode ser negligenciado. A questão deve permanecer em discussão de forma republicana, transparente e com os canais de participação abertos a todos os que queiram deles participar. Esse, sim, é o modelo de atuação legislativa legítima. A respeito do Estatuto Jurídico da Posse Indígena, por outro lado, questão específica, objeto deste recurso extraordinário paradigma, trago aqui a compreensão institucional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, segundo o qual a deflagração de processo demarcatório que contemple uma região, por si só, não é causa idônea que autoriza a emissão dos indígenas na posse, uma vez que depende de deliberação não só da FUNAI, mas do Ministro da Justiça e Segurança Pública e, por último, do Presidente da República. A demarcação de terras indígenas configura procedimento complexo no âmbito da administração pública, ultimado pela homologação por ato do Presidente da República e inscrição no registro imobiliário competente. Somente após a sua conclusão surtirá efeitos aos interessados. Portanto, apenas com a finalização do procedimento demarcatório é que serão iniciados os atos atinentes ao levantamento de ocupações não indígenas e apuração das benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Ou seja, excelências, até que se ultimem os atos de regularização fundiária, com a especificação dos limites da reserva indígena e a indenização pelas benfeitorias feitas por ocupantes de boa-fé, estes ainda exercem posse legítima sobre a área. Em atenção ao direito de propriedade e à segurança jurídica, o direito originário dos índios somente se aperfeiçoa com o decreto homologatório da terra indígena, quando, então, é efetivamente reconhecida a área tradicionalmente ocupada. Desta forma, entende-se que a emissão dos indígenas na posse não prescinde da observância ao devido processo legal, que preside a devida demarcação. Ante todo exposto, e agradecendo a atenção de Vossas Excelências, a União pede sejam reafirmadas as condicionantes e todas as salvaguardas institucionais estabelecidas na petição 3.388 e requer ainda a revogação da tutela provisória incidental, restabelecendo a eficácia do parecer da AGU número 01 de 2017. Sobre o mérito desta repercussão geral, a União manifesta-se pelo desprovimento do recurso extraordinário, porque a emissão dos indígenas na posse depende do reconhecimento da tradicionalidade das terras ocupadas, o que ocorre, como bem dito, apenas com a conclusão do processo demarcatório. Eu agradeço a atenção de todos e o meu muito obrigado. Agradeço a intervenção do ministro Bruno Bianco Leal, advogado-geral da União. Agora eu passarei para os Amit Curi e, ao final, com custos legis, para o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República. Informo que vou conceder o tempo regimental de 5 minutos para cada Amit Curi. Falará agora pelo Amicus Curiae, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB,
Dr. Luiz Henrique Eloy Amado, que dispõe do tempo regimental de 5 minutos. Excelentíssimo senhor ministro presidente Luiz Fux, excelentíssimo ministro relator Luiz Edson Fachin, na pessoa de quem eu saúdo as senhoras ministras, os senhores ministros, ilustríssimo representante do Ministério Público Federal, meu boa tarde. Venho a esta tribuna novamente, na qualidade de advogado indígena, representando a articulação dos povos indígenas do Brasil. O processo em tela é paradigmático para nós, povos indígenas, pois se trata de repercussão geral reconhecida. Atualmente, temos no Brasil mais de 305 povos, falantes de 274 línguas, e o registro de 114 grupos isolados ou de recente contato. Como já se pronunciou esta Egrégia Corte, a questão territorial é o ponto fundamental para os povos indígenas, pois estes espaços são imprescindíveis à reprodução física e cultural, conforme dicção do artigo 231 da nossa Carta Constitucional. A Constituição foi categórica ao reconhecer o direito originário dos povos indígenas às suas terras tradicionalmente ocupadas, sendo que o parágrafo 1º do artigo 231 trouxe o conceito de terra tradicionalmente ocupada. Portanto, terra indígena possui o conceito vinculado ao texto constitucional, não havendo qualquer requisito temporal para sua caracterização. Pelo contrário, a Constituição trabalhou com elementos de tradicionalidade, que é a forma como cada povo se relaciona com o seu território. Está nas mãos desta Suprema Corte o destino dos povos indígenas. Atualmente, temos mais de 800 procedimentos demarcatórios pendentes de conclusão, na medida em que dezenas de comunidades indígenas estão vivendo a situação de acampados, à beira de estrada ou fundos de fazenda, aguardando um pronunciamento do Estado. Há ainda terras com presença de povos isolados pendentes de demarcação. Uma terceira situação são milhares de processos judiciais questionando a demarcação de terras indígenas já demarcadas e homologadas há décadas. Tudo isso com arrimo na tese do marco temporal. É preciso perguntar se determinada comunidade não estava em sua terra na data de 5 de outubro, onde elas estavam? Quem a despojou dali? Basta lembrar que estávamos saindo do período da ditadura, onde muitas comunidades foram despejadas de suas terras, ora com apoio, ora com o aval do próprio Estado e seus agentes. Portanto, adotar o marco temporal é ignorar todas as violações que os povos indígenas foram e estão submetidos. O momento é oportuno para esta Corte reafirmar o direito dos povos indígenas, do Estado brasileiro, notadamente num contexto político tão adverso, onde cumprir as disposições constitucionais é medida que se impõe. É preciso reafirmar que a proteção constitucional dispensada às terras indígenas é um compromisso de Estado e não pode estar submetido à discricionariedade política. Sendo assim, demarcar terra indígena é imperativo constitucional. É com arrimo nesses argumentos que a articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, manifesta-se pela inconstitucionalidade da tese do marco temporal e pela reafirmação do direito originário dos povos indígenas aos seus territórios tradicionais, pugnando pelo provimento do presente recurso extraordinário, adotando a fixação da tese proposta pelo eminente ministro relator. Muito obrigado. Agradeço a participação do Dr. Luiz Henrique Eloy Amado, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Agora falará pelo Amicus Curiae, Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia, Mupoíba, a doutora Samara Carvalho Santos, que também disporá do tempo regimental de 5 minutos. Boa tarde, cumprimento aos senhores ministros, às senhoras ministras deste egrégio tribunal, na pessoa do ilustríssimo senhor
presidente, ministro Luiz Fux, e cumprimento ao senhor Procurador-Geral da República e aos demais colegas advogados e advogadas aqui presentes e a todos e todas que nos acompanham nesse momento. Embora eu represente aqui nominalmente a Umupoíba, gostaria de estender simbolicamente a minha fala às organizações, comunidades e povos indígenas do Nordeste brasileiro. E falo aqui não apenas na condição de advogada do referido amicus curiae, mas, sobretudo, enquanto uma mulher indígena pertencente ao povo Pataxó do estado da Bahia. Os 27 povos indígenas da Bahia se somam aos demais povos indígenas do Brasil, que aguardam com muita esperança o julgamento deste processo em repercussão geral, que, para além de definir uma tese que norteará o futuro das demarcações de nossas terras, também decidirá sobre o futuro das nossas vidas e da nossa continuidade existencial enquanto povos originários desse país. Pois não há como falar de terras, construir uma tese sobre terras indígenas, sem considerar as vidas dos povos indígenas. E não há como falar de vida sem a proteção dos nossos territórios. Em que pese muitos povos indígenas da Bahia e do Nordeste como um todo serem mencionados em documentos históricos como povos de primeiro contato com o colonizador, com o invasor europeu, nunca é demais lembrar que as primeiras invasões, esbulhos, roubos de nossas terras e riquezas começaram também aqui. E são esses mesmos povos que, há mais de 5 séculos, ainda lutam para viverem dignamente em seus territórios ancestrais. Excelências, na data de ontem, o meu povo Pataxó e o meu território, ele foi atacado. Nossas crianças viram seus pais sendo violentados, algemados, suas casas e cabanas serem derrubadas pelo abuso do poder do Estado e pelo acúmulo de opressões por parte daqueles que insistem em dizer que somos invasores do nosso próprio território. Já não basta historicamente terem nos imposto uma língua, uma fé, uma civilização, ainda querem nos impor um padrão de sociedade, um padrão de desenvolvimento, um padrão de progresso e querem também limitar, interferir, ditar os moldes do nosso usufruto e o gozo e a efetivação dos nossos direitos territoriais, mesmo estando esses direitos consagrados na Carta Constitucional, inclusive como cláusula pétrea. Nos últimos anos, sobretudo a partir do tão citado julgado da terra indígena Raposa Serra do Sol, nós, povos indígenas, passamos a vivenciar novos e constantes ataques aos nossos direitos constitucionais, sobretudo nosso direito originário às terras tradicionalmente ocupadas. Pois no largo desses mais de 10 anos, assistimos de forma absurda, inconstitucional e inconvencional aplicações de critérios isolados e retirados desse importante julgado, a exemplo da tese do marco temporal e das 19 condicionantes. Tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo lançaram mão desses critérios para criarem arranjos administrativos e políticos para inviabilizar as demarcações de nossas terras, a exemplo do parecer 001 da AGU e do PL 490. Portanto, desde o desfecho do julgamento da Ação Popular 3388 até o dia de hoje, é notório que o marco temporal ele figura como um dos principais trunfos para sobrepor interesses individuais, políticos e econômicos sobre os direitos fundamentais, coletivos e constitucionais dos povos indígenas e também da própria União. Ou seja, o marco temporal ele não goza de maneira nenhuma de natureza jurídico-constitucional, pois vai de encontro a pilares que são caros ao nosso Estado democrático de direito. Excelências, o mais gravoso de toda essa discussão é que, nitidamente, percebemos que aqueles que defendem critérios objetivos e limitadores para o reconhecimento dos nossos direitos territoriais, tanto no Legislativo quanto no Executivo, e também aqueles que trazem suas demandas perante o Judiciário com base no marco temporal, assim o fazem dolosamente. Digo isso porque muitos desses ou são os nossos próprios algozes, ou são os descendentes daqueles que nos expulsaram à força da bala dos nossos territórios. Impor sobre nós o ônus de estarmos ocupando nossas terras em 5 de outubro de 88 é desconsiderar esse passado muito recente no qual sequer tínhamos o direito de escolher os nossos próprios destinos. É diante disso que os povos indígenas da Bahia e do Brasil clamam a esse egrégio tribunal, enquanto poder contramajoritário que é, para que possa trazer uma decisão que traga segurança jurídica e efetividade aos nossos direitos constitucionais. Aueri, obrigada. Muito obrigado, doutora Samara
Carvalho Santos, que falou pelo Movimento Unidos Povos e Organizações Indígenas da Bahia. E agora concedo a palavra ao amicus curiae ABA, Associação Brasileira de Antropologia e Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que disporá do tempo regimental também como amicus curiae de 5 minutos. Concedo a palavra ao doutor Paulo Machado Guimarães. Senhor presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, eminentes colegas, integrantes e lideranças dos povos e organizações indígenas que acompanham esse julgamento, senhoras e senhores. Permitam-me primeiro, senhor presidente, consignar uma saudação pessoal a vossas excelências pela firmeza, ponderação e determinação que têm tido na defesa do Estado Democrático de Direito, proclamado na Constituição, que tem sido objeto de lamentáveis ataques e desrespeitos por diversos agentes políticos, lamentavelmente. Mas temos aqui a certeza da atuação independente, serena e altiva de vossas excelências. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, provocado e aceitando a provocação de sua Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, comparecem nesses autos como amicus curiae e a Associação Brasileira de Antropologia, a associação científica mais antiga do Brasil, que conta, nesse momento, com apoio e a mobilização da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência e mais outras 63 associações científicas solidárias à posição que a Associação Brasileira de Antropologia pôde apresentar a vossas excelências como uma manifestação analisando, as condições e as circunstâncias da ocupação do espaço territorial pelo povo Xoklen. Na realidade, tanto a OAB como a ABA se manifestam concordando e apoiando as conclusões de Sua Excelência, o eminente relator, pelo provimento desse recurso extraordinário para anular a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Realmente é essa a solução que Sua Excelência encontra em seu voto, expressa de forma precisa e processualmente objetiva as condições para o conhecimento desse recurso e provimento. Não há revolvimento de matéria de fato, não há apreciação de prova, há uma valoração correta dos elementos postos na moldura fática do acórdão recorrido, demonstrando que houve uma violação efetiva a garantias constitucionais e a necessidade da produção de prova, que foi negada na primeira instância. Essa, portanto, é a conclusão necessária nesses autos e acompanhamos e aplaudimos a tese que Sua Excelência submete à apreciação da Corte. Em boa hora, esta Suprema Corte reconheceu esta repercussão geral. Os direitos e garantias constitucionais postos no texto constitucional expressam um princípio de respeito à diversidade étnica e cultural. Pretender estabelecer um marco de tempo para a garantia de direitos à terra tradicionalmente ocupada desconsidera a circunstância de que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram. É o próprio princípio tempus regit actum. Essa é a orientação que a jurídica predominante nesta Corte e na reflexão jurídica no país. Os acontecimentos, como bem já lembrou o eminente colega Eloy, antes da Constituição de 88, existia a Constituição de 87, a de 46, de 34 e por aí vai. É necessário considerar os fatos de acordo com as circunstâncias históricas e dos acontecimentos em cada momento.
tendo presente o conhecimento científico e o conhecimento científico antropológico que é indispensável para a identificação dos elementos da ocupação tradicional de cada povo, que difere um do outro, e fundamentalmente da ciência jurídica, que tem nesta Suprema Corte uma compreensão altiva, serena e equilibrada. O precedente de Raposa Serra do Sol, em hipótese nenhuma, se aplica como uma referência geral. Portanto, acompanhamos e apoiamos o provimento desse recurso extraordinário. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Paulo Machado Guimarães, que usou da palavra em nome da Associação Brasileira de Antropologia, ABA, e pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Falará agora pelo amicus curiae Defensoria Pública da União, doutor Bruno Arruda, defensor público federal. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, na pessoa de quem cumprimento a todas e a todos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, ela publicou um relatório em que criticou duramente a tese do marco temporal. Ela disse que é contrária às normas e padrões internacionais de direitos humanos. E a tese do marco temporal realmente não é a melhor solução jurídica para o caso brasileiro. Primeiro, porque ela trata o indigenato com conceitos tradicionais de direito civil. E aí falta aderência, porque a relação entre o indígena e a terra não é individualista. O direito originário sobre as terras é um direito comunitário. Os indígenas gozam desse direito como integrantes de uma comunidade, não como uma pessoa isoladamente considerada. Então, não dá para confundir indigenato com posse, porque indigenato é um direito congênito e ocupação é um título adquirido. O indigenato ele é legítimo por si mesmo, assim, não depende de legitimação. Já a ocupação possessória depende do preenchimento de requisitos para se legitimar. E esse ponto ficou bem marcado no precedente Raposa Serra do Sol, porque basta ver que, enquanto no sistema interamericano de proteção de direitos humanos se usam os termos propriedade coletiva, propriedade comunal, propriedade ancestral, no acordo do caso Raposa Serra do Sol se fala em direito à terra, em direito à posse, em direito de posse, em direito de usufruto exclusivo. Então, ali se lidou com o indigenato buscando os conceitos de direito civil. Em segundo lugar, a tese do marco temporal ignora todo o histórico de tratamento normativo que as constituições brasileiras deram para o tema. O direito às terras tradicionalmente ocupadas é um direito natural, porque ele é coexistente com o próprio ser de uma comunidade indígena. Ele preexiste até mesmo ao reconhecimento constitucional. Ele é próprio do indigenato, é um direito supraestatal. O que a Constituição faz é pegar esse direito natural e dar ele uma outra estatura, ou seja, dar ele status de direito fundamental constitucional. E isso foi feito aqui no Brasil, lá na Constituição de 1934. O que a de 88 fez foi agregar outros direitos, não excluir os direitos que já havia antes. Então, dizer que a Constituição de 88 é um marco temporal vem com esse custo, um custo altíssimo, que é o custo de negar a normatividade do tratamento constitucional da questão indígena em todas as constituições anteriores. E aí, não deixa de ser problemático também exigir a demonstração de remitente esbulho, porque, a depender da data em que iniciou o esbulho, é quase impossível que a comunidade indígena conseguisse resistir a ele até outubro de 88. Então, a tese do marco temporal vem com esse vício de antistoricidade, porque ela desconsidera todo o regramento constitucional sobre o tema e desconsidera também o passado indigenista do Brasil, que é completamente marcado por violação de direitos humanos, inclusive as praticadas pelo Estado, como a gente ouviu nas sustentações anteriores. E é importante que isso fique bem explícito, porque a gente já vê uma reação legislativa se formando com a expectativa do resultado desse julgamento. Então, é preciso dizer para eles, o indigenato é um direito natural, é supraestatal. Os poderes constituídos não podem modificar os direitos usando instrumentos estatais. Então, a solução certamente não vai vir daí. Eu gostaria de citar 2 julgamentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos que são importantes para esse debate, que é o caso Avas Tigre versus Nicarágua e o caso Salvo Yamar versus Paraguai. No primeiro, a Nicarágua foi condenada por não demarcar terras comunais, porque a Corte entendeu que o artigo 21 da Convenção Americana protege o direito à propriedade de uma forma que alcança também os direitos dos membros das comunidades indígenas à propriedade comunal. Ela disse que, expressamente, que para os povos indígenas a relação com a terra não é uma questão de posse, é uma conjunção de elementos material e espiritual do qual eles devem gozar plenamente, inclusive para transmitir o legado cultural às gerações futuras. No segundo caso, a discussão era sobre se o direito de recuperação das terras tradicionais se submete a algum limite temporal. E a Corte disse expressamente que não, que enquanto a base espiritual e material da identidade dos povos indígenas se mantiver em relação às suas terras tradicionais, o direito a reivindicar permanece vigente. Então, para a Corte, a propriedade comunal é aquela que respeita a tradição coletivista do modo indígena de se relacionar com a terra, é aquela que se desenvolve segundo os critérios materiais e imateriais, como cultural, espiritual, de sobrevivência,
de relação intertemporal entre as gerações ancestrais e futuras. Por isso, a Constituição americana determina que é preciso analisar se as bases espirituais e materiais se mantêm em relação à terra, aferir a relação de cada povo com a terra e observar se a tradição é respeitada no estabelecimento desse vínculo. E se por qualquer motivo o povo tiver impedido de se relacionar com a terra, o direito de recuperação persiste mesmo com o impedimento. Isso equivale a dizer que a Corte Interamericana de Direitos Humanos entende que é necessário se excluir a ideia de marco temporal e se guiar somente pelo critério da tradicionalidade da ocupação, que é justamente o que está na Constituição Federal de 88. Então, por isso, a Defensoria Pública da União e o Conselho Nacional dos Direitos Humanos propõem que o Supremo alinhe a jurisprudência ao entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos e supere, enfim, a tese do marco temporal na demarcação de terras indígenas. Muito obrigado, senhores. Público Federal. Agora falará pelo Amicus Curiae Associação de Juízes para a Democracia, a doutora Débora Duprá. Muito boa tarde, senhor ministro-presidente, senhor ministro-relator, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhoras e senhores. A Associação Juízes para a Democracia gostaria de iniciar com uma reflexão do Foucault. Sim, o Foucault ele vai conceber a Europa como unidade conceitual a partir da Paz de Westfália, porque nesse momento os Estados europeus estabelecem entre si uma relação de equivalência de suas forças e, portanto, não há entre eles uma relação de hierarquia. Mas, ao mesmo tempo que a Europa se concebe como unidade, ela vai conceber o resto do mundo como o local de colonização, de dominação e aquilo que Fanon chamou da violência em seu estado mais bruto, né? E principalmente a América, local de disputa das novas fronteiras. Isso tudo no início do século XVII. E o colonizador, uma vez em território americano, ele vai criar uma outra exterioridade, né? Uma outra exterioridade que a América significou para a Europa, que eram os povos originários. Esses são colocados à margem da sociedade nacional, são colocados à parte da sociedade nacional, despojados de todos os direitos territoriais, culturais, linguísticos, enfim. E essa situação perdura até a Constituição de 1988. Povos e terras à parte da sociedade, povos e terras, de certa maneira, precários, provisórios, porque a tendência era a sua assimilação à sociedade nacional e, portanto, se perderiam como povos e essas terras tampouco fariam sentido. A Constituição de 1988 ela inaugura uma sociedade plural, onde a ideia de assimilação ela tem que ser afastada, porque a ideia de supremacia racial. E ela reconhece aos indígenas direitos, portanto, plenos, né? São sujeitos de direito plenos, mas para isso eles precisam dos seus territórios. O caso Raposa Serra do Sol entendeu muito bem a questão territorial indígena no âmbito da Constituição de 1988. Né? Ela começa, o caso ele faz referência ao direito originário, direito que remonta à conquista, mas as terras tradicionalmente ocupadas, não são terras imemoriais. Por outro lado, o precedente fala dos 4 atributos que uma terra indígena deve conter: local de moradia, local de produção, dos recursos ecológicos, espaço físico necessário à reprodução física e cultural do grupo. Diz também que essa demarcação ela tem que observar os usos, tradições e costumes de cada grupo, ou seja, é um processo endógeno, não é um ato de poder que estabelece uma fronteira. E ainda, no caso Raposa Serra do Sol, não se exigiu presença física nesses 4 componentes que formam o mosaico terras tradicionalmente ocupadas. Lembrando que a Fazenda Guanabara, que estava dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol, tinha um título de domínio da década de 30 e ele foi anulado, né? Então, é preciso um desses componentes para atrair todos os demais. No acórdão, vários ministros fazem referência ao fato de que não há índio sem terra. No entanto, a tese do marco temporal ela não dialoga com essa parte do acórdão, porque ela sim pressupõe índio sem terra. Por outro lado, se eles não estão na posse da terra em outubro de 1988, eles vão estar onde? E vão ser, portanto, indígenas com menos direitos territoriais que os demais. Se a União vier adquirir terras para eles, essas terras não terão as mesmas potencialidades, as mesmas aptidões para garantir exercício pleno de direitos. Então, esse é o primeiro ponto que faz a questão do marco temporal. Mas eu queria chamar a atenção também para as outras condicionantes.
porque elas foram feitas de uma maneira defensiva contra as terras indígenas, como se elas fossem uma ameaça à defesa nacional, ao desenvolvimento nacional, e não como algo que conforma a sociedade nacional. É preciso, portanto, superar essa jurisprudência, porque a Constituição ela tratou da presença externa em área indígena de maneira muito excepcional, exatamente para garantir a esses povos o domínio do seu destino, da sua vida coletiva e das suas instituições. O precedente, ele precisa ser superado quando ele se mostra inconstitucional. Nesse ponto do precedente, ele rompe os principais pilares da Constituição, que é a busca de igualdade e de justiça social. E, por fim, eu quero lembrar que esse é um caso típico de jurisdição constitucional, de jurisdição contra-majoritária, como esse Supremo Tribunal fez na união homoafetiva, no reconhecimento de registro civil à população trans, como fez em relação às cotas raciais nas universidades federais. Estamos a tratar do destino não só dos povos indígenas, mas da sociedade nacional que queremos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Débora Duprá, procuradora da República, que muito nos honrou com a presença nesse tribunal. Falará agora pelo Amicus Curiae, Instituto Socioambiental, ISA, a doutora Juliana de Paula Batista. Excelentíssimo senhor doutor ministro Luiz Fux, presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal, na pessoa de quem cumprimento o ministro relator e os demais ministros e ministras, Samara Pataxó, em nome de quem cumprimento todos os povos indígenas do Brasil e os colegas advogados e advogadas, serventuários da Justiça e demais ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, boa tarde. As terras indígenas são fundamentais, não apenas para os mais de 300 povos que nelas habitam, mas também para toda a humanidade. Elas são as áreas mais ambientalmente conservadas do país. Cerca de 98% da área total das terras indígenas está preservada. Mais carbono é armazenado nas terras indígenas amazônicas do que o encontrado em todas as florestas das repúblicas democráticas do Congo ou da Indonésia, dois outros países com grandes porções de florestas tropicais. Notavelmente, trata-se de uma quantidade de carbono suficiente para alterar irreversivelmente os regimes climáticos e de chuvas, e isso em escala continental. Mas, infelizmente, senhores ministros, ainda é comum ouvir que existe, abre aspas, muita terra para pouco índio, fecha aspas. O bordão, impregnado de preconceito e também de racismo, não condiz com a realidade. Sobre isso, trago alguns dados. Existem hoje 225 mil hectares oficialmente reconhecidos para os Guarani em Mato Grosso do Sul. Dados do IBGE de 2010 informam que nessas terras indígenas a densidade habitacional é de 27,2, ou seja, 4 vezes maior que a do estado, que possui 6,8 habitantes por quilômetros quadrados. Além disso, não há falta de terras no país. Há cerca de 51 milhões de hectares de terras públicas sem destinação, só da Amazônia Legal. Isso equivale a 2 vezes o estado de São Paulo, extensão suficiente para resolver todo e qualquer impasse relativo à expansão do agronegócio e garantir segurança jurídica na realocação de pessoas que estão dentro de terras indígenas. Sobre a extensão das terras indígenas no território nacional, destacamos que 98% das terras indígenas está na Amazônia Legal. Fora da Amazônia, as terras ocupam apenas 0,6% do território nacional. E é onde está a maior demanda por demarcações. No Rio Grande do Sul, por exemplo, as terras indígenas equivalem a 0,4% do estado. Em Mato Grosso do Sul, a 2,4%. Precisamos lembrar, senhores ministros, que o Brasil possui áreas de pastagens que ocupam 21% do território nacional, constituindo a maior classe de uso e cobertura da terra no país. 11% dessas pastagens estão com indícios de degradação.
As pastagens degradadas correspondem a dimensões muito próximas do conjunto de terras indígenas, que totaliza cerca de 13% do território nacional. E a recuperação dessas áreas possibilitaria a melhoria da produtividade agrícola e agropecuária, sem necessidade de avanço sobre as terras indígenas. Senhores ministros, 21% do território nacional é ocupado por pastagens e querem nos fazer crer que 13% do território nacional não podem ser ocupados por mais de 500 mil pessoas, por mais de 300 povos indígenas. Eu lhes convido a refletir. Boi vale mais do que gente? Também, senhores ministros, não podemos dizer que as terras indígenas prejudicam ou inviabilizam a produção de alimentos e commodities. Entre 2000 e 2014, a produtividade agrícola no país aumentou 41%, ao mesmo tempo em que 440 terras indígenas foram homologadas, declaradas ou identificadas. Não há, portanto, muita terra para pouco índio. Há espaço para todos, inclusive para as justas demarcações. E não se trata, é bom frisar, de demarcar Copacabana. Não há qualquer reivindicação ou processo de demarcação aberto para Copacabana ou Morumbi. A tese do marco temporal, senhores ministros, é alegada hoje em todos os processos judiciais em que se discute demarcação. Eu atuo em vários casos, inclusive naqueles casos onde os indígenas estavam na área em 88. Por quê? Por que alegam o marco temporal em todos os casos, inclusive onde eles estavam? Porque ninguém faz uma prova de fatos que aconteceram há mais de 32 anos, quando a prova da ocupação em data certa sequer era pensada. Quem entre nós aqui guardou uma prova de onde estava em 5 de outubro de 88? Sobre uma suposta jurisprudência consolidada no caso Raposa Serra do Sol, devemos relembrar que desde 2010, ou seja, há 11 anos, há clareza solar sobre a inexistência de jurisprudência consolidada. A CNA pediu em 2010 a edição de uma súmula vinculante, de número 49. Doutora Juliana, o seu tempo se esgotou. Pode concluir. Finalizando. E a Comissão de Jurisprudência rejeitou isso porque a questão estava em franco processo de definição. Por fim, senhores ministros, só teremos segurança jurídica com o cumprimento da Constituição. Não cabe ao Congresso legislar contra a Constituição. Se a gente admitir isso, o que a gente vai admitir? Uma legislação sobre intervenção armada, sobre organizações com fins paramilitares? É essencial que o STF cumpra a sua função contra-majoritária e a sua mais alta missão institucional. Muito obrigado, doutora Juliana. Fundamentais e a guarda da Constituição. Muito obrigada, senhores ministros. Falará agora pelo Amicus Curiae, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, o doutor Raimundo César Brito Aragão. Senhor ministro-presidente, senhores ministros, senhoras ministras, colegas advogados, advogadas, colegas do Ministério Público e todos aqueles, especialmente aqueles e aquelas que cuidaram da nossa Pindorama por mais de séculos. Falo aqui, tentarei aqui resumir em 5 minutos toda a longa história, toda a longa preocupação da CNBB desde a sua fundação na defesa dos povos indígenas, como bem registrou mais recentemente no Sínodo da Amazônia. E vou fazer, Excelência, estando aqui no STF, que seria a nossa oca da justiça, eu farei um registro de passagens desta mesma casa que traduz o sentimento e as vivências aqui aprendidas. Queria lembrar, e como marcante foi, principalmente para este advogado, quando do julgamento da R 2686, em que a comunidade indígena Guirararocá queria mostrar a este tribunal que existia enquanto comunidade, já que o processo dizia que não havia resquício da sua presença em 1988. Lembro-me que neste dia, no plenário, vários integrantes da comunidade ali assistiam, ansiosos, que se reconhecesse o destino de suas vidas, da sua própria história. Aproximei-me de uma pequena curumim e tentei conversar com ela.
ela não entendia a minha língua. Ela não sabia do que eu falava. Ela não compreendia a minha língua europeia. Precisou da intervenção do cacique Tito, que ali, daquele mesmo dia completava 100 anos, para fazer a tradução e explicar que eu era o advogado da sua comunidade. Ali é o exemplo típico do marco temporal. Quando o processo dizia que eles não existiam, embora tivesse sua vida esbulhada, embora ali estivesse sempre vivendo com a sua ancestralidade, como dizia o cacique Tito, dizia-se que eles não existiam. Aí, abalado com essa informação, Excelência, fui buscar o socorro da água tão típica do nordestino. E ali deparei, para ficar mais preocupado ainda, mais abalado ainda, com um longo mural que está na entrada do Supremo Tribunal Federal. Um longo mural em que lá está exposto, na obra do artista filipino, que em 1971 dizia naquela obra, bandeiras de ontem e de hoje. O artista Uragami já mostrava sua preocupação, talvez antecipando o que está em debate neste julgamento. Neste mural, está lá 2 bandeirantes, com garras demoníacas, e à sua frente, uma jovem índia protegendo da anunciada matança a sua cria, a sua filha, ancorada numa floresta devastada. Esses 2 personagens de garras demoníacas, amparada por vários dos seus... cercava várias das comunidades indígenas que estavam aqui em Brasília. Ao fundo dessa obra, ao fundo desse quadro, Brasília, os 3 poderes, o Supremo, o Congresso Nacional e o Executivo. Esta obra bem retrata, e com sua nomenclatura, bandeirantes de hoje e de hoje. O que nós sabemos que acontece no Brasil, o esbulho que permanece, o esbulho do garimpo, a destruição da floresta, as madeiras ilegais que são vendidas, o aumento da morte, da violência contra as comunidades indígenas. Esse quadro ainda representa o que nós estamos aqui a julgar. Eu tenho certeza que, após o julgamento, nós mudaremos o quadro, não só daremos a interpretação originária ao artigo 251 da Constituição Brasileira, como, aliás, já consta do brilhante voto do ministro Fachin. Mas que isso, nós diremos que esse quadro, que falava de bandeirantes de hoje, simboliza o passado exatamente revogado no hoje. Não mais a destruição dos povos indígenas, não mais a destruição das florestas, não mais o reconhecimento oficial do esbulho. Aliás, na decisão da floresta, da decisão sobre a Raposa Serra do Sol, pouco se observa que houve uma ressalva às ressalvas, lá dizendo que não se pode aplicar a tese nela expressa quando há o esbulho, quando há o esbulho histórico, a comprovação que aquela comunidade ali sempre esteve. Eu tenho muita esperança na decisão do Supremo Tribunal Federal, dando interpretação autêntica, o que já fez a Constituição de 88 e as demais, como, aliás, já anunciado na ADI 5.623, da relatoria da ministra Carmen Lúcia. Porque ali se discute o destino das terras devolutas. E no seu voto, no seu brilhante voto, como era de se esperar diante da sua notória humanidade, diz ela, e abro aspas, que são nulos todos os atos jurídicos de disposição de imóveis que têm por objeto o domínio e a posse de suas terras nos termos do artigo 231 da Constituição Federal. Doutor César Brito... E vou encerrar para dizer que... Nós não estamos julgando os povos indígenas hoje, nós devemos agradecer aos povos indígenas por ter protegido a nossa Pindorama, ou como diria o nosso Papa Francisco, por ter protegido a nossa casa comum. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado, doutor César Brito, que falou pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Senhoras magistrados, senhores ministras, senhores ministros,
chegado ao horário regimental da realização das audiências, eu não gostaria de suspender a sessão sem antes ler para os senhores uma nota de pesar lavrada exatamente agora, de seguinte teor: o Supremo Tribunal Federal recebe com profunda tristeza a notícia do falecimento do professor José Manuel de Arruda Alvim. O jurista e acadêmico que edificou a Escola de Processo Civil da PUC de São Paulo, foi um notável estudioso, formou gerações de processualistas Brasil afora. Será sempre lembrado por ter seu pensamento convertido em leis e por ter impactado a jurisprudência nacional. Como é o traço das grandes personalidades, Arruda Alvim foi um homem de elegância maior, amável e admirado por todos. Eu deixo aqui palavras de consolo à família, em especial à esposa, Tereza Arruda Alvim, e aos seus filhos, minha dileta amiga Tereza Arruda Alvim e Eduardo Arruda Alvim. São as memórias do professor Arruda Alvim que, para nós, serão eternas. Está suspensa a sessão.